E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, um assunto muito interessante para a gente discutir um pouco aqui sobre a indústria de fundos no Brasil. Será que a indústria de fundos de investimento vão acabar em algum momento aqui no nosso país? Antes da gente seguir, eu peço que você se inscreva, caso você ainda não seja inscrito. Comente aqui embaixo, caso você tenha fundos na sua carteira, desde fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados. E vamos direto para o vídeo. A gente vai estar utilizando como base esse estudo do BTG, que saiu agora nesse mês de junho, falando não só da parte de fundos, mas também da parte de renda variável, ações, que eu vou estar discutindo em outro vídeo isolado que deve estar saindo essa semana. Então, mais uma vez, fique por dentro aqui e me acompanhe para também estar recebendo esse próximo vídeo. Mas falando especificamente de fundos investidores. Lembrando, né? Fundo nada mais é do que um conglomerado de títulos, de ativos, que basicamente fazem a cota desse fundo sofrer uma variação ao longo do tempo. Perfeito? Um resumo bem generalista aqui para a gente estar colocando todo mundo na mesma página. Dentro dessa classe de fundos, o que é que a gente pode destacar como os que fazem mais sucesso aqui no nosso mercado interno? Os fundos de renda fixa, os fundos de ações, os fundos de multimercado, cambial e previdência, certo? Que é o que a gente vai estar abordando aqui no vídeo de hoje. Em um breve resumo, quando a gente fala de fundos de renda fixa, são fundos que dentro do seu portfólio tem CRIs, CRAs, títulos públicos. Basicamente, em vez de você estar investindo individualmente em um CRI, um CRA, você investe em um fundo e o fundo ele faz essa gestão de escolher qual é o melhor papel e, enfim, fazer essa movimentação dos ativos. Fundo de ações, obviamente, como o próprio nome já diz, você vai estar terceirizando isso para um gestor e escolher o portfólio de ações dele e você vai acompanhar a valorização dos ativos dentro desse portfólio e seus pesos. Fundo multimercado, acabou que já foi o queridinho do mercado brasileiro, porque através do multimercado você consegue investir em ações, você consegue investir em renda fixa, você consegue investir em ativos no exterior, então acabou que o multimercado virou queridinho porque conseguia surfar todas essas ondas. Cambial, como o próprio nome já diz, a gente vai estar buscando uma exposição maior em câmbio, grande parte dólar, mas a gente consegue ter exposição em outras moedas, e previdenciário, certo? Que embora o previdenciário a gente consiga estar investindo tanto em fundos de previdência em renda fixa, ações, multimercados, sobretudo pela característica tributária dele, ele tem um estudo apartado aqui no nosso trabalho. Aqui, investidores, olhando basicamente um histórico desde 2007, questão de entrada de capital em cada categoria de fundo. Só destacando, sempre que a gente observar esse parênteses aqui nesses números, a gente está falando de resgate, perfeito? Como, por exemplo, aqui em dezembro de 2007, os fundos de renda fixa, de maneira geral, tiveram um resgate, né, de 27,6 bilhões, enquanto que a gente olha para fundos de ações que tiveram um aporte positivo, né, uma captação líquida de 23 bi no ano, perfeito? Olhando aqui para anos mais recentes, perfeito? Pegando aqui desde 2022 até o ano de agora, né, 2025, a gente pode observar que os fundos de ações e multimercados só vêm sofrendo resgates. Perfeito? Em contrapartida, até os fundos de renda fixa que tiveram anos ruins aqui em 22 e 23, em 2024, obviamente por conta da renda fixa, taxa de juros muito atrativa, tiveram essa captação de quase 260 bi em 2024 e nesse ano de 2025 estamos caminhando para 100 bilhões de captação líquida. Cambial anda muito no 0 a 0, como a gente pode observar. Previdenciário, embora esse ano esteja tendo um resgate de um pouco mais de 10 bi, a gente pode ver que, historicamente, todos os anos tivemos captações positivas, né? Isso porque, até pelo fato de ser uma aplicação muito comum para o brasileiro, né? Todo mundo que vai em banco, é um produto muito comum para banco, né? Para o gerente de banco acaba sendo muito participativo nesse mercado de vender previdências, certo? Só que é aquilo, eu particularmente gosto de fundos de previdência, principalmente em viés sucessório, mas tem que fazer sentido para o perfil de cada investidor, certo? Você tem fundos de previdência bons, você tem fundos de previdência ruins também, por isso que é importante estudar e acompanhar. Perfeito? Quando a gente olha para esse ano, investidores, a gente pode ver que, sobretudo, fundos de ações e fundo multimercado são os que mais estão sofrendo nessa caminhada, nesse primeiro semestre de 2025. De maneira complementar, eu também trago esse estudo aqui da Economática. É um site bem legal para quem gosta de estar estudando tanto artigo como pesquisas mesmo.
E a gente pode estar observando que no ano de 2024, as movimentações dos fundos de renda fixa, ações, são exatamente iguais ao estudo que o BTG lançou no slide anterior. Então, o que a gente tem que ter em vista aqui, qual é o intuito desse vídeo? Trazer a pergunta, será que a indústria de fundos está acabando no Brasil? Responder de maneira bem direta, não e sim também. O que é que eu particularmente entendo, e essa é uma visão muito pessoal minha. Eu entendo que determinadas classes tendem a se favorecer ao longo do tempo, como fundos de renda fixa, afinal você pode ter ao invés de ter 20, 30 títulos de renda fixa na sua carteira, você pode investir pagando taxas de administração relativamente baixas e tendo liquidez que muitas vezes você não teria em papéis individualmente. Então eu acredito que a tendência, obviamente, deve flutuar por conta da taxa de juros. No momento que a gente tiver taxas de juros mais baixas, a tendência é que os fundos de renda fixa sofram também, mas que nesse ciclo de alta e queda, os fundos de renda fixa devem sim continuar de maneira perpétua ao longo do caminho. Outra classe que também eu entendo que vai continuar tendo espaço, sobretudo por conta da cultura brasileira, são os fundos de previdência, certo? Tanto por ser mais fácil para o investidor entender, né? Todo mundo já escuta de fundos de previdência desde o momento que você abre uma conta em banco, então eu acredito que é uma classe que não deva acabar. Em contrapartida, fundos de ações, fundos de multimercados tendem a sofrer e particularmente eu me espelho muito no que aconteceu nos Estados Unidos há 6, 10 anos atrás e que vem acontecendo todos os anos. Que é o quê? Uma substituição do modelo de investimento. E nada mais é do que falar dos ETFs, certo? A famosa gestão passiva. Para fundos de ações, fundos multimercados, quando a gente pega um histórico de um médio e longo prazo, poucos são os fundos que conseguem vencer seus benchmarks, né? Nesse caso, fundos de ações superarem o Ibovespa e multimercados, enfim, superarem até mesmo o Ibovespa ou o CDI. Então, é um mercado que tende a favorecer muito a gestão passiva, como foi nos Estados Unidos, que já foi um mercado dominado pelos mutual funds e a famosa gestão ativa, e que hoje é dominado pela gestão passiva através dos ETFs. E outra pesquisa que traz aqui a Economática é exatamente isso, a quantidade de ETFs que estão chegando no mercado brasileiro e sua captação. Lembrando que é um mercado ainda que não simboliza próximo de 1% do mercado brasileiro, tem tudo para continuar crescendo. Eu particularmente recomendo para quem gosta de estudar e tudo, olhar a parte de ETFs, certo? Como a gente pode ver, desde 2020 o número de ETFs só tem se multiplicado no Brasil, 45 em 2020, 79 novos ETFs em 2021, 90, quase 100 novos ETFs em 22 e 23 teve uma queda, mas ainda assim quase 50 novos ETFs. E a captação também vem acompanhando essa criação de novos ETFs. Teve essa queda em 2023, só que a tendência é que continue sempre subindo. Perfeito? Então, caso você não conheça esse tipo de investimento, eu indico que você estude, que você procure saber, comente aqui embaixo se você já investe via ETF, você consegue investir em ETFs que pagam dividendos, você consegue investir em ETFs que, assim como fundos, vão se valorizar, enfim. Antes de concluir aqui, eu recomendo todo mundo dar uma olhada no site da Investor. A Investor é essa gestora focada exclusivamente em ETFs, certo? E o site deles é bem autoexplicativo, é bem legal, a gente consegue estar observando aqui que a gente consegue ter exposição nos mais variados mercados no mundo. Se quer investir em ações no Brasil, você tem essa opção: renda fixa global, renda fixa Brasil, cripto, renda variável global, você pode investir em ouro, tudo isso através de ETF. E o legal de ETF, porque diferente de fundos de ações que muitas vezes você vai estar pagando 2% de taxa de ADM, 20% de taxa de performance, no ETF, como a gente pode abrir aqui, a gente vai observar que a taxa de ADM é muito menor do que as praticadas no mercado, como vocês podem ver aqui. LFTS11 é basicamente o ETF do Tesouro Selic. Vocês podem ver que taxa de administração quase nada, 0,19. Então você consegue ter uma exposição, enfim. Uma gestão passiva você não tem que estar acompanhando ali, porque ele tem um índice de referência que ele basicamente vai acompanhá-lo. E você vai pagar quase nada de taxa de administração, que é o que acaba corroendo grande parte da sua rentabilidade ao longo dos anos. Perfeito, investidores? Então, o vídeo de hoje foi isso, falando bem rápido da indústria de fundos. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, comente e até a próxima.